Vamos liberar as crianças para estar indo. Bem, louvado seja o nome do Senhor. Seria bom que fosse logo para manter a ordem, tá bom, irmãos? Louvado seja Deus, amém? Vamos nessa hora, estende a mão para cá. Quem quer receber uma palavra do Senhor? Se você orar, você vai receber, amém? A Bíblia diz que quem recebe um profeta, recebe o galardão do profeta. Quem recebe o profeta? Então sua mão vai sair cheia daqui nessa noite. Seu coração vai sair cheio, sua vida vai sair cheia, amém? Pai, nós oramos pelo irmão Jonathan, Pai, ser com a vida dele. Ele veio para aqui para transmitir a tão maravilhosa palavra do Senhor. Enquanto ele está aqui para pregar, ó Deus, dá para ele a palavra. E ó Pai, que essa palavra, ó Deus, vai de encontro a cada um dos corações, ó Deus, na medida que o Senhor achar necessário. E que o filho, o crente, saia daqui edificado na palavra. Que o visitante seja esclarecido do propósito do Senhor para com a sua alma, Pai. Nós oramos, Deus, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a santa e amada noiva de Cristo com a paz do Senhor, amém? É um motivo de alegria retornar a essa casa, para juntos adorarmos a Deus mais uma vez, e que o Senhor em Cristo siga abençoando você e te dando graça dia após dia. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué. O Senhor colocou uma palavra no meu coração dentro deste tema. A base é Deuteronômio 28, mas o Senhor pôs algo no meu coração e falaremos dentro do tema por meio de um outro texto, amém? Josué capítulo 6, versículo de número 26. Quem encontrou, diga glória a Deus. Josué, capítulo de número 6, versículo de número 26, onde a palavra do Senhor nos diz assim: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Agora vamos ao primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 16, e o versículo de número 33 e 34. Onde a palavra do Senhor nos diz assim: também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações, para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Agora vamos ler a parte A do 17:1, que nos diz assim: então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou.
Tome o seu assento. Queridos, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele estabeleceu uma aliança com Noé. Ele estabeleceu uma aliança com Abraão. E por meio de Moisés, Deus fez uma aliança com o seu povo, lhes dando leis, ordenâncias e estatutos. E essas ordenanças, estes estatutos, seriam o termômetro do tratamento de Deus para com o seu povo. Se o povo obedecesse, tudo iria bem. Se o povo desobedecesse, com um propósito bem firme de fazê-los voltar a Ele, Ele os castigaria. E o texto que nós lemos é um texto interessante de se observar, pois lá no livro do Gênesis, Deus disse para Abrão que ainda não entregaria Canaã nas mãos dos filhos de Israel, porque a medida da impunidade deles ainda não havia subido totalmente a ele. Mas Deus disse que em causa e razão da impiedade daquele povo, a terra deles seria entregue aos filhos de Israel. E lá em Jericó, primeira cidade conquistada nos termos da promessa, Deus esconjurou a cidade. Disse que a cidade seria anátema. Tudo que lá estivesse seria anátema ao Senhor. E maldito seria o homem que se levantasse para reconstruir aquela cidade. Quando ele começasse a obra, o seu filho mais velho iria morrer. Quando ele colocasse as portas, o seu filho mais novo iria morrer. A cidade era boa a ponto de ser chamada de cidade das palmeiras. Mas a impiedade dos habitantes daquela cidade fizeram com que a mesma se tornasse anátema ao Senhor. Deus lançou a sentença, usou a vida de Josué, e 500 anos depois, a cidade de Jericó ainda estava em ruína. 500 anos depois, a cidade ainda estava no pó e na cinza. Só que Acabe começa a reinar sobre a casa de Israel, e ele se torna o pior rei entre todos os reis, o mais perverso, o mais negligente. E se já não fosse pouca coisa fazer o que era mal aos olhos do Senhor, ele ainda se casou com uma filha de Etibaal, cujo nome era Jezabel. Jezabel estabelece em Israel o culto a Baal,
faz postes ídolos a Aserá, compra os profetas que se vendem, mata os profetas que não quiseram se vender. E o contexto em Israel era de perversidade, era de apostasia, a ponto do princípio estabelecido no princípio ser rompido, porque o princípio da não reconstrução de Jericó vai ser quebrado nos dias de Acabe. Acabe faz de Baal rei e Deus sobre Israel, coloca Jeová como figurante. E quando um homem chamado Hiel decide reconstruir Jericó, a Bíblia vai nos mostrar que Deus nunca estará no segundo plano da história. O princípio foi abandonado, a obediência negligenciada. Deus já não era adorado lá, mas Ele ainda era Deus lá, e Ele ainda zelava pela sua palavra para a fazer cumprir. A palavra era de sentença, a palavra era de juízo, a palavra era de condenação. Só que Hiel começa a obra, o seu filho mais velho morre, mas mesmo assim ele ousa continuar. Quando ele termina, o seu filho mais novo também morre, e a cidade é inaugurada em meio ao luto de Hiel. Só que algumas coisas chamaram a minha atenção, porque Hiel quer dizer Deus está vivo. E este Hiel era da cidade de Betel, e Betel quer dizer casa de Deus. Embora ele fosse desobediente, ele tinha uma origem, e a origem era Betel. Ele tinha um nome, e o seu nome é Deus está vivo. E o Deus que está vivo, o Deus que está nessa casa, Ele fez um projeto, e esse projeto custou sangue, porque quando Hiel edifica a cidade, a culpa era dele, mas é o filho que vai morrer, é o outro filho que vai morrer, porque no projeto maior é um inocente que vai assumir a culpa que era minha, a culpa que era sua, a culpa que era nossa. Porque assim como Jericó, eu estava na ruína, no pó e destruído, mas aquele Deus que está vivo decidiu me amar de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que por meio do meu crer eu não pereça, mas obtenha a vida eterna. Por quê? O preço foi de sangue. A desobediência trouxe a maldição e a sentença. Só que no capítulo a seguir, um profeta vai aparecer em Israel. E esse profeta, que vinha de Tisbe, lugar que até hoje nenhum arqueólogo sabe bem identificar onde é. Esse profeta que vinha da região montanhosa de Gileade, ele disse para Acabe: vive o Senhor, Deus
Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Os profetas da mesa de Jezabel largaram o sagrado e estavam na mesa do profano. Os demais ela havia matado, mas de repente aparece um que estava vivo e que o seu Deus também estava vivo, e ele chega dizendo: eu estou diante da face, eu estou diante da face do Deus de Israel. Ele chega, profetiza, em razão da sua profecia, para de chover. Só que o ênfase é que Jericó ficou na ruína 500 anos. Mas quando a cidade é reconstruída, ela vai ser mencionada de novo no 2º capítulo do 2º livro dos Reis. E esse mesmo profeta que aparece aqui no capítulo 17, ele vai descer até Jericó, porque a cidade que ficou na destruição 500 anos, agora lá nessa cidade tinha uma escola de profetas. Agora lá nessa cidade tinha um povo aprendendo a palavra do Senhor. Agora lá nessa cidade os filhos eram discípulos de Elias, discípulos do Senhor, porque a profecia de Isaías diz: os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz habitará na sua casa, diz o Senhor dos exércitos. Por 500 anos a cidade ficou destruída, por 500 anos era pó e ruína, mas agora lá em Jericó tinha alguém aprendendo a lei do Senhor, tinha alguém aprendendo Deuteronômio 28, que diz: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e os mandamentos que hoje vos ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Tinha alguém em Jericó sendo fundado na palavra, embasado na palavra, porque aquele que recebe os mandamentos e os guarda, esse é o que a Deus ama, e se o ama, será amado do Pai. De repente, Elias não passou só em Jericó, porque desde os dias de Samuel tinha uma escola de profetas em Gilgal, tinha uma escola de profetas em Betel. Elias passa em Gilgal, passa em Betel, e em ambos os lugares era sabido pelos alunos que o Senhor o tomaria, que para o céu Elias subiria. Mas quem era de Gilgal recebe Elias, despede Elias e permanece em Gilgal. Quem era de Betel despede Elias e permanece em Betel. Mas quem era de Jericó vai seguir Elias de longe, e de longe vai ver Elias diante do Jordão, tomando a sua capa, dobrando a capa, batendo nas águas para o Jordão se abrir. Quem era de Jericó vai ver Elias subir arrebatado em um redemoinho, e os carros de fogo de Deus fazendo a segurança do arrebatamento de Elias. Quem era de Gilgal não viu, quem era de Betel não viu, mas quem era de Jericó
viu o sobrenatural de Deus com os olhos físicos abertos, porque estavam dispostos a aprender, a obedecer e a seguir o profeta de Deus. E eu não sei por quanto tempo a sua vida foi marcada por ruína, por vergonha, por humilhação, mas o Deus que te chama a um tempo de obediência, Ele está te dizendo que agora os seus olhos vão ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o operar do Senhor. Eles veem Elias subir arrebatado em um redemoinho. Eles veem a capa cair e ser deixada para Eliseu. E Eliseu rasga a capa de Elias, toca no Jordão e diz: onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abre de novo. Quem era de Gilgal não viu, quem era de Betel não viu, mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: você vai ver o rio se abrir, você vai ver o sobrenatural acontecer, porque você já não é terra assolada, você já não é cidade destruída, você já não é muro caído, nem cidade que está no chão, porque o projeto do Deus vivo te levantou, te tirou do pó, te tirou do chão, te tirou da ruína, te deu nova vida, nova chance, nova história. Porque depois de reerguida, depois de reconstruída, maldição nunca mais. Agora ali tinha alguém aprendendo a palavra, aprendendo a lei. E quando Eliseu atravessa o Jordão, quem era de Jericó diz: aqui nós temos varões valentes, vamos enviá-los à procura de Elias, porque onde antes estava deserto, ermo, entulho, agora tinha discípulo de profeta e varões valentes, porque a sua casa não vai ser casa de covardes, a sua casa não vai ser casa de medrosos, porque Paulo vai dizer a Timóteo: Ele não nos deu o espírito de medo, Ele nos deu o espírito de coragem, de ousadia, e a sua casa vai ter o Espírito de Deus, a sua casa vai ter a bravura que o Espírito de Deus em nós produz. Porque de repente Eliseu fica em Jericó. Aquele que recebeu porção dobrada do espírito de Elias pousa e repousa em Jericó. E os homens da cidade vão dizer: a terra é boa, o lugar é bom, mas as águas são amargas, a terra é estéril, porque a maldição deixou a água amarga, a terra estéril. Só que Eliseu pega um pouco de sal, derrama sobre as águas. Ele pede o sal e alguém leva o sal em obediência. Ele derrama o sal
e as águas amargas se tornam doces. A terra estéril se torna fértil, porque Jericó foi lugar de transformação. E Deus está dizendo que onde outrora imperava a maldição, em consequência da desobediência, agora se manifestará a transformação, porque Ele ainda transforma, e Ele faz a água amarga se tornar doce, Ele faz a terra estéril se tornar fértil, porque aquilo que não dava certo, aquilo que não crescia, aquilo que não produzia, agora vai crescer, vai produzir, vai dar certo, porque a bênção de Deus vai transformar, a bênção de Deus vai transformar. Eu não sei se a maldição foi liberada por homem, por mulher ou por parente, mas uma coisa eu sei: maior que a maldição é o poder da transformação na vida daqueles que obedecem a palavra do Evangelho. Quem obedece o Evangelho recebe a bênção do Evangelho. Quem obedece o Evangelho recebe a bênção da transformação. Porque Jericó tem a água transformada, Jericó tem a terra estéril transformada em terra fértil, e ela vai aparecer de novo na Bíblia, e vai aparecer na guerra entre Judá e Israel. Era uma guerra entre irmãos. Judá vai perder essa guerra, mas os homens de Israel, que vão ser presos para serem levados cativos até lá, vão encontrar esperança na palavra de um profeta. 2 Crônicas, no capítulo 28, vai dizer que o profeta Obed vai clamar por misericórdia, e aqueles soldados que já estavam vencidos, despidos e humilhados, em razão da mensagem profética, eles vão ser vestidos, vão ser ungidos, e vão ser conduzidos até Jericó, porque Jericó é lugar onde o ferido é recuperado, onde o nu é vestido, onde o ferido não é escravizado, porque Jericó se torna lugar de nova chance, de nova oportunidade, de nova esperança. E Deus está dizendo para alguém: eu sou a esperança que você precisa, eu sou a misericórdia que te alcança, eu sou a graça que te atrai. Eu não considero o tempo da sua negligência, da sua ignorância. Eu te chamo a desfrutar da obediência do Evangelho, porque o Evangelho perdoa, o Evangelho transforma. Ungidos, vestidos, libertos, conduzidos até Jericó. E Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou te ungir, vou te vestir, vou te sarar e vou te recuperar, para desfrutar da liberdade que eu vou te dar. De repente, Jericó aparece de novo, com
como cidade que ainda estava edificada, após aberturas no muro de Jerusalém, Zedequias foge para lá e é capturado lá. Aparece de novo no tempo da reconstrução da muralha. Quem era de Jericó aparece para reconstruir a muralha de Jericó. E de repente, Jericó só aparece de novo na nova aliança, no Novo Testamento, porque Jesus vai passar por Jericó. E quando ele entra na cidade, um publicano chamado Zaqueu sobe na figueira para o ver. E ele diz: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. E quando ele entra na casa de Zaqueu, ele diz: hoje a salvação chegou a essa casa. Só que o Jesus que entra, ele agora vai sair. E na saída da cidade, um cego, filho de Timeu, chamado Bartimeu, vai clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus vai se distanciar, e a clamar ele vai continuar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele que é misericordioso, ele diz para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Porque lá em Jericó teve salvação, transformação, clamor respondido. Bartimeu alcançou um milagre. Lá em Jericó, os feridos foram recuperados, porque maldição nunca mais, miséria nunca mais, ruína nunca mais. Jericó é a cidade mais antiga do mundo, segundo alguns historiadores. Segundo outros, é a cidade de Damasco. Mas após ser reconstruída, nunca mais Jericó foi destruída, porque ela foi erguida a preço de sangue. Não era sangue do Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo, porque é muito mais precioso que o sangue da justiça dos dias de Acabe. É o sangue do Cordeiro de Deus que te levantou, que me levantou, que me deu nova história, que te deu nova história. Porque ele se fez maldição para que conosco esteja a bênção do crente Abraão. Porque a Escritura disse: maldito todo aquele que morrer dependurado no madeiro. E ele tomou o madeiro, foi pregado no madeiro, sangrou no madeiro, verteu o seu sangue no madeiro, se fez maldito para me fazer bendito, para te fazer bendito, para te fazer bendita. Não sou eu que estou dizendo, é Gálatas 3:13 que vai dizer que ele se fez maldição para que conosco esteja a bênção do crente Abraão. Porque foi dito a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua família não vai ser maldita. Você está em Cristo, obediente ao Evangelho, e a sua família será bendita, a sua casa será bendita, o seu casamento será bendito, as suas finanças serão benditas. Há um tempo de transformação para
disse para a igreja de Roma: quando eu for ter convosco, eu irei na plenitude da bênção do Evangelho. E o que chama a minha atenção é que Paulo disse para essa igreja: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem. Assim, ele vai dizer: mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Você foi chamado para a obediência da fé. Você foi chamado pela aspersão do sangue de Cristo, como diz Pedro no capítulo 1, versículo 2. E você foi chamado para a obediência. Se coloque de pé no seu lugar. Porque se Deus mudou uma cidade, se Deus mudou uma geografia, Ele muda a sua vida também. Obedeça o Evangelho. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Porque o segredo não é sacrificar. O segredo é obedecer. Você foi chamado para obedecer. Já na primeira menção ao leão da tribo de Judá, foi dito a ele: obedecerão os povos. E Paulo disse: pelas escrituras dos profetas, segundo o mandato do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. O caminho da bênção não mudou. Ele nos abençoa por graça, mas só acessa a graça quem se arrepende para obedecer. Obediência quero e não sacrifício, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei se você estava afligido por algo do seu passado. Eu não sei se algo do passado te oprimia, mas eu te convido, se você quiser, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque assim como Jericó teve uma nova história, Deus te dará uma nova história nessa noite. Maldição nunca mais, consequência nunca mais. Deus está te chamando para desfrutar da plenitude da bênção do Evangelho. Obedeça a palavra, obedeça. Alabaraia, xandecoma, naracandaraia, porque o preço já foi pago, a maldição já foi cravada na cruz. Você vai ser bendito, você vai ser bendita, a sua família vai ser abençoada, porque você foi chamado para a obediência da fé, pela aspersão do sangue de Cristo, para a obediência. A palavra da mãe não é maior que a benção. A maldição do pai não é maior que a benção. A praga do avô não é maior que a benção. A plenitude da benção do Evangelho está aqui. É o Evangelho da obediência da fé, prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras. É Evangelho para obediência, mediante a aspersão pelo sangue de Cristo. 1 Pedro 1:2. O sangue de Cristo nos aspergiu para a obediência. Obedeça, obedeça, porque Deus está te chamando para obedecer.
Ele te chama de filho, e o filho obedece o pai. O pai não corrige para mal, o pai corrige porque ama. O pai corrige porque quer que você desfrute da plenitude da bênção do evangelho, porque na plenitude da transformação, na plenitude da reconstrução, Jericó viu transformação, Jericó viu sobrenatural, Jericó viu milagre. E eu profetizo que assim como aconteceu lá, vai acontecer na sua vida também. Você vai ver o impossível se tornar possível. Os seus filhos serão discípulos do Senhor. A paz habitará nos seus termos. Haverá restauração, haverá renovação. Haverá clamor respondido, haverá salvação dentro das casas. Porque Jesus entrou em Jericó, Jesus entrou na cidade que um dia foi anátema, para levar salvação, para responder oração, para fazer milagre. E Ele faz um milagre na sua vida hoje. Ele quebra a maldição hoje, Ele aniquila a sentença aqui hoje. Seja liberto pela renovação do teu entendimento. Ele já foi pregado no madeiro para te abençoar. Maldição nunca mais, ruína nunca mais. A sua vida agora vai ser renovação, transformação, clamor respondido, discipulado e milagre. A sua vida agora vai ser transformação, salvação e milagre. Milagre, salvação, transformação. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. A obediência anula a maldição. Obedeça, aceite o evangelho, submeta-se à governância de Cristo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando sofismas e pensamentos que se levantam contra a obediência à palavra de Deus. Tudo aquilo que te impedia de obedecer, Ele está quebrando aqui agora, destruindo aqui agora. Esse sofisma de rebeldia vai cair por terra, porque você vai levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. A obediência de Cristo, você vai obedecer onde você não conseguir obedecer. Você vai vigiar na área onde você não conseguia vigiar. Aleluia, glória a Deus. Alamaço de calabaia cheia. Eu passo a palavra nessa hora, mas permaneça aqui à frente, pastor. Deus, aleluia, aleluia, aleluia. A igreja continua no espírito de oração, irmãos. Que maravilha, maravilha. Glória a Deus. Quem não era crente ficou crente agora, amém, irmãos? Tem uma bênção de Deus nesse lugar, amém? Ô Hélio, e nós conversando, Hélio, antes do culto, hein? Nós conversando antes do culto, depois de uma palavra dessa. Que maravilha, irmãos. Tem uma pessoa aqui que está fora do caminho e hoje você quer voltar para a igreja.
quer entregar a sua vida para Jesus, reconciliando com Ele, tem uma pessoa aqui. Se você quiser, levanta o seu braço assim, alto, e eu vou te ver. Tem essa pessoa? Parece que todos são da igreja. Tem alguém que não é da igreja, não serve o Senhor, quer hoje reconciliar, entregar a sua vida a Cristo? Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, que maravilha, que palavra maravilhosa, irmãos. Glória a Deus, a bênção para a sua vida. Vai lá para o seu lugar. Já já vou despedir a igreja. Glória ao nome do Eterno. Tem o seu pedido de oração, pode pegar aí. Vai para o seu lugar sentar. Eu vou despedir a igreja. Irmãos, vocês estão indo sentar? Nós podemos abençoar o irmão Jonathan, irmãos, abençoar a vida dele. Sempre Deus vai dar uma palavra abençoada para pregar, né? Glória a Deus. Você nunca vai ficar sem palavra, viu? Sempre que você for pregar, Deus vai te dar uma palavra. Ô irmãos, que coisa maravilhosa. Você ir pregar e você vê que Deus está com você, né? Você vê que Deus está com você. Eu quero nessa hora, irmãos, estar orando. Eu vou convidar aqui agora o James. Eu vou convidar o James aqui. Amém, James? Amém. O James casou há 20 anos atrás, James? Casou com quem? Márcia. Quer chamar a Márcia aqui na frente? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Casou há 20 anos atrás. Amém. Glória a Deus. Eu vou casar vocês de novo hoje. Sobe aqui no altar. Sobe no altar. Vamos abençoar eles. Aleluia, tem direito a ter foto e vai pagar, que é profissional. Irmãos, diz, a palavra de Deus diz, o casamento, o matrimônio é uma bênção, irmãos. Glória a Deus, que maravilha, né? Aleluias. Amém, que bênção. É muito bom ter uma companheira, ter um companheiro, ser companheiro. Glória a Deus. E hoje o James está aqui, como há 20 anos atrás, pedindo: Deus abençoa a minha união. E Deus toma prazer em quem pede essa oração. Venerado seja entre todos o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porém, aos que dão a prostituição e adultério, Deus os julgará. Não é? Então a Bíblia diz para nós reverenciar o casamento. Digno de respeito é a união matrimonial. Amém? Nós vamos ficar de pé. Pedir o pastor João Batista, o pastor Demais, estenda a mão para cá. Nós vamos abençoar. Vem cá, James, por favor, aqui de frente para a igreja. Vocês dois, põe a mão aqui. Amém? Isso. Vamos estender a mão sobre eles. Pai, nós bendizemos o Senhor, que nessa data o James completando 20 anos aí com a Márcia, na união matrimonial, chegando aqui ele lembrou: hoje eu quero oração pelos meus 20 anos de casamento. 20 anos que nem tudo eu entendi bem com a Márcia, nem tudo eu acertei com o James, mas ele está dizendo: mas em tudo o Senhor deu eles vitória. E ó Pai, eles estão de pé, e hoje de pé, e obreiros na sua casa. Abençoa essa união, que esse casal continue tendo entendimento, ó Deus, tendo graça, que a mão do Senhor permanece sobre ó Deus, a realidade dessa união. E como igreja e como ministro da sua palavra, eu abençoo essa união em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus vos abençoe, Márcia e James, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, James, tá? A bênção, amém? Deus abençoe essa união, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Márcia, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para casa com a bênção do Senhor. Sexta-feira, eu nem falo, irmãos. Todo culto congregacional é um culto de talento. Coisa extraordinária aconteceu aqui na última sexta-feira, né? E os irmãos venham, que vocês verão
Toda sexta-feira é um culto de talento. Deus tem levantado dons e ministério aqui na sexta-feira. Deus seja engrandecido. Nós vamos despedir a igreja e vamos com a bênção para a nossa casa. Os irmãos repitam bem alto comigo, mas graças a Deus, que já me deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, que a doce comunhão e as consolações